trabalhando e agradecendo, crocheteiras, porque somos artesãos com muito orgulho. E eu tô aqui para mais um vídeo, mais um bate-papo no nosso canal, enquanto você crocheta daí, porque eu já encerrei meu expediente. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, gente. Especial demais. Todos os vídeos que eu faço, todos os vídeos que eu gravo aqui são assim, espontâneos. Vocês sabem disso. Eu ligo a minha câmera e começo a falar com as minhas amigas do crochê. Então, todos os vídeos aqui são, para mim, são muito especiais e eu sei que para vocês também. Já vou pedindo licença e dizer que minha garganta não tá muito bem e eu tô com uma coceirinha que sempre que eu tenho assim uma gripe, alguma coisa, eu fico com essa coceirinha, eu preciso tomar o Polaramine, só o Polaramine dá jeito. Olha, eu falando de medicamento aqui, nem sei se pode. Mas vamos lá, crocheteiras. O nosso assunto hoje, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante para as mulheres, voltado para mulheres. E assim, mulheres crocheteiras, o negócio vai pegar fogo aqui, né? Eu já falei algumas vezes sobre, mas eu nunca trouxe um vídeo assim direcionado, né, para esse assunto. E vocês hão de analisar e chegar aí uma conclusão na vida de vocês. Nós somos feitos, né? Somos pessoas fortes, independentes, capazes, donas de si, com defeitos, com qualidades, com pontos fracos, com pontos fortes, enfim. E o que sustenta uma pessoa, o emocional de uma pessoa, que dá a ela o poder de decisão, de escolha e de aceitação, é a famosa autoestima. A autoestima, a tão falada autoestima, você vê mulher falando de autoestima pra cá, autoestima pra lá. Ah, eu pintei minha unha, minha autoestima elevou minha autoestima porque eu pintei minha unha. Ah, vocês viram? Fiz aqui, ó, uma franja, né, no cabelo. Eu sempre usei franja e de um tempo pra cá, já tem um tempo que eu não tava usando mais. Então, assim, senti falta, né? Nossa, eu quero uma coisinha assim, acho tão charmoso e tal. Ai, minha autoestima foi lá no teto. Será? Será mesmo? Eu achei bonito. Eu tô gostando. Mas será que se eu tiver algum problema comigo, eu fazer algo no meu corpo vai realmente mudar? Será que vai mudar mesmo? Será que se eu tenho dúvidas com relação a mim, as minhas decisões, será que eu vou passar a ter certezas apenas porque eu mudei algo em mim? Eu pintei o meu cabelo, eu cortei o franjão, eu pintei minha unha? Será? Eu emagreci alguns quilos? Será mesmo? É claro que a sensação é muito agradável quando você faz algo em você, você olha no espelho, você gosta, sim, só que não resolve problema. Ou seja, a sua aparência é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. E o que eu tô falando sobre isso? Ai, que vídeo sem pé, sem cabeça. Mas, gente, tem todo sentido. Porque aqui eu falo sobre vendas, né? E um bom vendedor, repete comigo, um bom vendedor tem uma autoestima bacana, porque ele precisa disso para se manter de pé. Você pode fazer a análise. Faça a análise. Talvez você vai ver um bom vendedor que você vai achar feio. É feio. É feia. Não tá dentro dos padrões de beleza da sociedade, que a sociedade impôs, que ninguém sabe se é certo ou se é errado. Mas tem uma certeza tão grande de quem é aquela história. Quando você não tem certeza de quem você já abre espaço para outras pessoas dizer quem é você. Quem é, o que faz, as suas qualidades, seus defeitos que você não tem, né? Ah, você não tem qualidade, você tem defeito, você é isso, você é aquilo, você não vai dar conta e tal, né? É ou não é? E você observa que toda pessoa bem-sucedida, aquela pessoa que o que ela faz, o que ela se compromete a fazer,
dá certo. E quando não dá, pra ela não tem problema. Pra ela não tem problema. Ela vai recomeçar. Por quê? Porque a autoestima nada mais é do que a percepção que você tem de você mesmo. A pessoa com a autoestima baixa, ela tem uma frequência baixa em relação a ela. Ela tem medo, mais medo do que o normal. Ela tem medo do não. Ela tem medo de se relacionar. Os relacionamentos das pessoas com baixa autoestima não prestam. E para você vender, você tem que se relacionar. E é esse o medo da pessoa com baixa autoestima. Eu já trabalhei com pessoas com esse problema. Não vendia bem. Não conseguia vender bem. Mas quando eu ia conversar com a pessoa, ter ali uma conversa franca, aberta, eu ia conhecendo. Porque assim, gente, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu consigo ver além da aparência da pessoa, além da roupa, além do que ela aparenta. Eu consigo perceber o que é que acontece com aquela pessoa. Então eu chegava à conclusão de que ali naquela cabeça foi construída uma pessoa cheia de dúvidas, né? Talvez tá ali, talvez não, vem da infância. Nossa autoestima, ela tá tão ligada com a nossa aparência, exatamente 100% com a nossa aparência. Eu sinceramente, eu não sei quem foi que associou assim, ó, direto, né, em gênero, grau, autoestima e aparência, né? Porque a autoestima, ela é construída lá na infância. E é baseada em, será que é em aparência? Você constrói a autoestima ali, você começa a construir a autoestima da criança quando ela ainda é bebê, pequenininha. Tava mexendo com o meu netinho, já tem 3 anos. A gente já tá construindo a autoestima dele. Será que, né? O que tem a aparência do bebê? De uma pessoa quando ela é bebê? É como eu falo, é a ponta do iceberg. Você arrumar seu cabelo, botar uma cor legal que você gosta, vai te trazer uma sensação bacana, mas não vai resolver os seus problemas, não vai resolver sua vida. Por exemplo, se você está vendendo mal, você não vai começar, se você morre de medo de vender, se você tem medo, tem vergonha, porque as meninas falam, ai Bruno, eu tenho vergonha. Não é vergonha. Isso aí essa vergonha, ela tem um porquê, ela tem um nome, é baixa autoestima. Pronto, é isso. Essa vergonha, ela se dá ao medo, à insegurança que a pessoa tem de tomar decisões, de se apresentar, de se posicionar, enfim. E vai adiantar ela mudar o cabelo, ela fazer as unhas? Ah, vai ser legal, é claro que a gente vende a nossa aparência, né? Até quando eu trabalhava dentro de lojas, eu sempre gostei de cuidar bem da minha aparência e tudo e tal, mas a certeza que eu tinha e que eu tenho sobre mim com relação a mim tá aqui dentro. Eu tando ou não tando de esmalte, eu tando ou não tando com o cabelo que eu tô gostando, tô olhando, tô gostando, né? Mas se acontece alguma coisa assim que a minha aparência às vezes não vai me abalar, pode até me abalar, mas não vai me desestruturar. Não vai me desestruturar, porque eu sei que isso aqui é a ponta do iceberg e que eu sou muito além disso. Então, o que eu sempre venho trabalhando, conversando, eu gosto muito de falar sobre esse assunto para que as mulheres desfaçam essa ideia, né? Porque a pessoa perde muito tempo, perde não, gente, me perdoe, assim, a pessoa ela fica acreditando em coisas, né, em promessas do mercado e tal, que não vão resolver o problema mesmo que está ali interno, o conflito interno da pessoa. Então eu invisto nisso, eu invisto naquilo, eu invisto naquilo outro e não faço o que realmente eu preciso fazer para que eu melhore a relação que eu tenho comigo. Deve ser por isso que você vê aí mulheres lindas, maravilhosas que não conseguem se sentir dessa forma. As mulheres estão sempre insatisfeitas, buscando uma coisa, buscando outra, mexendo nisso, mexendo naquilo, porque a insatisfação tá ali, sabe, aquele atrito, aquele conflito com ela mesma tá sempre ali, então eu vou fazer isso, vai melhorar. Não, não melhora. É coisa assim de segundos, de algum tempo, momentâneo, bom, passou, tá bonita, mas e o que mais? O que mais?
mais que você tem, o que mais que você precisa fazer. Então, eu conheço pessoas que por dentro, ó, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não vou conseguir, né? Eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou um fracasso. Eu não tenho certeza, eu não sei o que eu quero. Ai, será que vai dar certo? Então, assim, a cabeça, eu não consigo, eu não vou conseguir, dá na mesma, né, gente? Mas pessoas, eu não consigo, não, eu não vou conseguir, não, eu não faço, sim, eu vou fazer, não, não vou fazer, sabe? Aquela indecisão. Por quê? Porque tem medo de arriscar. E ó, se tem uma coisa que a autoestima frágil da pessoa, se você não tiver com a sua autoestima ali no lugar, ou não precisa estar no topo, ou pelo menos num nível balanceado, assim, no nível certo, normal da pessoa, para a pessoa conseguir se manter de pé e levar adiante o que ela quer, todos os propósitos. Então, quando a pessoa está com baixo autoestima, o que isso vai trazer de ruim para ela? Bom, primeira coisa, prejudica o estado emocional dessa pessoa. A pessoa que está ali com problema da autoestima, ela tem esses atritos internos, esses conflitos entre si mesma. Primeiro, abalo emocional da pessoa. Traz o quê? Acarreta ansiedade, depressão, né? Depressão principalmente, a pessoa ali sempre duvidando, não aceita elogios. Será que você é daquele tipo de pessoa que quando recebe um elogio até acredita que estão mentindo para você? Estão abusando de você? Você sabe que eu já conheci pessoas assim, que quando recebia um elogio, ficava tão desconcertada que pensava, ah, tá zombando da minha cara? Pois é, isso é baixa autoestima. Isso é projetado lá na infância, tá, gente? Não sou psicóloga, não, mas eu entendo bem o que eu tô falando. Isso é projetado lá na infância. É por isso que, mais uma vez, eu digo pra vocês, não adianta mudar de roupa, trocar o sapato e mudar a cor do cabelo. Porque o negócio o buraco é mais embaixo, o negócio é lá na infância. Aí então a pessoa não acredita que ela é realmente merecedora daquele elogio. Sabe por quê? Porque ela não se vê daquela forma. Ela não se vê uma pessoa vitoriosa. Ela não se vê uma pessoa talentosa. Então, na cabeça dela, ela não é nada daquilo. Eu conheci várias e conheço pessoas assim. E confesso para vocês que é horrível de conviver com pessoas com essa frequência baixa, com essa baixa autoestima, porque normalmente as pessoas não têm sucesso em nada que elas fazem e nem nos relacionamentos. Então, a baixa autoestima, ela vai afetar a pessoa nesse nível. O primeiro é o emocional. O emocional dessa pessoa é horrível, é destruído, é uma pessoa frágil, frágil emocionalmente, né? Uma pessoa que não consegue se ver com bons olhos, né? Sabe aquela pessoa que se inferioriza? É aquela pessoa que se inferioriza, todo mundo é melhor que ela, né? O crochê de todo mundo é mais bonito. Muitas vezes ela não tem sequer a coragem de apresentar esse trabalho para as demais pessoas. Isso por quê? Porque todo mundo que ela olha é melhor que ela, então ela fica ali. Ela não tem, é o que eu falei, não tem coragem de se posicionar, né? As relações dessa pessoa, estado emocional, as relações dessa pessoa também é de conflito, é de atrito, é de tristeza, é de briga, é de desentendimento. E o lado profissional nem se fala, né, gente? Porque para você ser uma profissional de sucesso, a primeira coisa que você tem que ter é certeza que o que você faz é bom. A pessoa com baixa autoestima, ela não tem essa certeza. Então, um vendedor com autoestima baixa, como que ele vai convencer um cliente? Como que ele vai passar segurança para o cliente se ele já é uma pessoa, se ela já é uma pessoa que não tem confiança em si? A pessoa com baixa autoestima, ela não se mantém motivada. E o que um bom vendedor tem que ter? Motivação. Não é fácil a pessoa se manter motivada todos os dias, assim, às 24 horas do dia. Mas um bom vendedor, ele tenta, né? Que a gente passa um dia ruim, meio borocochô, é absolutamente normal, e você não tem que dar satisfação para ninguém. Aí que tá. Uma pessoa com uma autoestima bacana, ela tem certeza disso. Então, se ela precisar de um dia, 2 dias, para ela se reclusar, para ela ficar ali no canto dela, ela vai ficar e vai achar isso natural. Pronto, recarregou as energias, voltei, tô aqui para triunfar novamente, né?
Então, a pessoa com autoestima bacana, ela sabe disso. E o bom profissional, seja em qual área, principalmente em área de vendas. Por quê? Porque na área das vendas, você vai se relacionar com pessoas a todo momento. Você vai apresentar o seu produto a todo momento. E o que é que você vai lidar? Com o que é que você vai lidar? Com concorrência a todo momento. Porque o seu produto não é o único do mercado. Por aí já começa. Vai ter 1, 2, 3, 4, vai aparecendo cada vez mais. Então, a pessoa que não tá com a autoestima no lugar, ela vai temer a concorrência. É por isso que eu falo, gente, não vamos temer concorrentes. Por quê? Porque isso não é saudável para o seu negócio. Nós precisamos dos concorrentes para nos manter de pé, para fazer a gente ter novas ideias, para fazer a gente despertar para a realidade. Então, a pessoa com baixa autoestima, normalmente ela tem medo da concorrência. Sim, ela tem medo da concorrência. A pessoa com baixa autoestima, muitas vezes, ela pode até querer atacar pessoas, né, com que faz o mesmo que ela. Então, gente, isso é uma questão, assim, bem mais profunda de tudo que é falado sobre vendas, né? Dificilmente, raramente, você vai ver um tema assim, né? Porque você vai pegar um tema sobre vendas, você vai ver falar de gatilhos mentais, disso, daquilo, de estratégias, mas esse é um problema bem mais profundo, bem mais íntimo, que atrapalha muitos profissionais, muitas pessoas que querem vir para esse mundo das vendas. É por isso que existe aquele perfil de pessoas que, eu prefiro trabalhar sozinha, eu prefiro trabalhar ali no fundo, né, sem ninguém junto comigo, eu não trabalho ali na comissão de frente porque eu não sei lidar com pessoas. Então, muitas das vezes é personalidade, mas em outras vezes é sim autoestima. E o que acontece isso? Para a mulher ainda é pior, porque assim, vocês vão te concordar comigo que problema de autoestima baixa é mais frequente em mulheres do que nos homens. Porque o homem, como eu costumo dizer, desde ele pequeno, é projetado ali na cabecinha dele que ele é o super-homem, que ele vai ser o herói da mamãe, que ele vai ser o herói da esposa, que ele vai cuidar da esposa, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que é aquilo outro, que ele vai fazer o que ele quer do mulherio. Então, assim, desde criança, é botado isso, é trabalhado isso na cabeça do homem. Então, quando você vê um homem com autoestima baixa, que está prejudicando aos setores da vida dele, você vai ver 30 mulheres. Essa que é a verdade, né? E a mulher, desde ela criança, ela já é barrada em muita coisa pelo simples fato dela ser mulher. Olha, não vai, não faz, não pode, você é mulher, quer isso, quer aquilo. Beleza. Aí se ela ganha, se ela não tá dentro dos padrões da sociedade também, ela já é cobrada por isso. Olha, você tem que emagrecer porque mulher gorda é muito feio. Tá? O homem não, ou seja, o homem pode, né? Então o homem pode comer como ele quiser, porque ele é homem mesmo, né? Já a mulher não. Então ela ao mesmo tempo que a mulher é barrada em tudo, ela é cobrada em tudo. Ela tem que estar sempre 100% nisso, 100% daquilo, porque senão, né? O homem, igual um exemplo, olha, você tem que ser isso, 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 porque senão quando você casar, seu marido não te aguenta, ele te larga. Ou seja, o homem, ele pode tomar, botar o pé na estrada. E você, minha filha, você vai chorar, porque quem mandou você fazer errado? Então, são essas coisas aí que tá lá na infância, que vem desde que a gente é criança, é que atrapalha a nossa vida adulta. Quando a gente toma um rumo, quando a gente toma uma decisão, decide trabalhar com algo, decide ser quem a gente quer ser, é aí que tá, sabe? Que atrapalha, que te freia, que te bloqueia, que faz você estagnar. E como que é que a gente trabalha isso? Né? A gente sabe que isso, o que eu tô dizendo é verdade,
né? Quando você decide trabalhar com crochê, quantas pessoas já falou para você que não dá certo, que não vai dar dinheiro, porque isso, porque aquilo, que você tem que trabalhar de CLT, porque você tem que ter patrão, tá. Aí a pessoa já é uma pessoa retraída, já é uma pessoa insegura, já acredita que todo mundo é melhor que ela, que a fulana é uma crocheteira top, que a Beltrana é uma crocheteira 10, mas que você ainda tem muito que aprender. E uma coisa eu vou falar para vocês, para que fique assim, para que fique bem guardadinho no coração de vocês. Tem muita gente anônima, tá? Anônima que eu digo é que não botou cara na internet nem nada, que tem muito mais experiência, que tem muito mais coisa para ensinar do que gente que tá aqui na internet. Garanto para vocês. Tem sim. Mas qual é a diferença? É que tem pessoa que aprendeu ontem e já tem coragem de botar a cara e falar, eu vou ensinar. Entendeu? Já tem segurança para isso. A pessoa aprendeu ontem. Antes de ontem. Ela já tem coragem de vir ensinar. E ela consegue ensinar. Mas tem pessoa que realmente sabe até mais. Muito mais. Muito mais. Porque, assim, tem coisas que o tempo faz a gente pegar na vida que não tem como. Não tem como a pessoa não ser uma pessoa experiente. Ela é experiente, ela sabe, mas ela não se posiciona. Por quê? Porque ela é insegura. Ela é insegura. Então, quando a gente traz isso para o mundo das vendas, que a pessoa ouve um não, acabou para ela. Ela ouviu um não, ela quer vender, mas ela ouviu um não. Ela postou, ninguém comentou. Ela colocou no status, ninguém quis comprar. Então, no dia seguinte, aquilo ali para ela já é uma tentativa frustrada. Não gostaram do trabalho dela, ou acharam caro. Então, não é para mim isso, sabe? Eu sei que isso existe, que isso está frequente. E digo para vocês, mais uma vez, está ligado à baixa autoestima, gente. Está totalmente ligado à baixa autoestima. Porque uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela sabe que aquilo ali é normal de acontecer, ela sabe que nem todo mundo vai concordar com ela sabe que nem todo mundo vai querer o que ela oferece, as ofertas dela, vai aceitar as ofertas dela, e tá tudo certo, mas ela também entende que é naquele momento, que amanhã, que depois, ou na outra semana, ou no próximo mês, a coisa pode mudar com aquela pessoa e pode fluir. Então ela vai partir para outro rumo. E aquilo ali vai ficar assim como mais uma experiência. Ah, ofereci e tal, não, pronto, vou tentar de novo, né? Então a pessoa segue, ela segue aquela trilha ali e pronto. Ela não vai ficar ali choramingando, se contaminando com aquela sensação ruim do desprezo, do não, da rejeição, né? Porque tudo que uma pessoa que tem baixa autoestima, ela já tem de sobra é rejeição, porque ela se rejeita. Ela gostaria de ser diferente, porque para ela nada nela é legal. Tudo precisava de um reajuste. E todo mundo é melhor. Então, entende a diferença? Que às vezes uma pessoa que não é experiente se posiciona de uma forma tão autoconfiante e tão dominadora como se fosse experiente. E ela acaba sendo experiente por isso. E já pessoas experientes não se posicionam como deveria. Por quê? Por conta desse conflito interno. Por conta dessa autoestima adoecida. Sim. E aí agora você vai me perguntar, falou, mas como que eu vou mudar isso? Primeira coisa, mudar os seus hábitos. Sim, cuidar de você, ótimo. É primordial. Você cuidar de você, se tratar com carinho, com amor, com respeito, com admiração, por fora e por dentro. Então, quando eu falo que o que você mexer em você é só a ponta do iceberg, eu estou me referindo a isso aí. Quando uma pessoa ela tá bem com ela mesma, quando ela faz algo por fora que ela gosta, nossa, a sensação ainda é muito mais agradável e mais duradoura do que quando a pessoa tá péssima por dentro, ela acredita que vai resolver o problema dela por fora, só que aquela sensação é momentânea. Ela dorme, no outro dia ela já acorda com aquele vazio, aquelas dúvidas, aquele medo, aquela insegurança, aquela tristeza, porque a pessoa com baixa autoestima, ela se pega em vários momentos tristes, né? Ela se relaciona muito mal, enfim.
E o que você tem para mudar? Eu vou te falar. Primeira coisa, mudar os seus hábitos. E quais são esses hábitos? Será que é fazer dieta, ir para academia? Isso aí vai te fazer bem em questão da sua saúde. É mais que comprovado que quando uma pessoa cuida, né, faz exercício, tem uma boa alimentação, ela vai ter uma saúde tanto física quanto mental melhor, né? Mas os hábitos são, começamos pela frequência, né? As frequências. Qual o tipo de pensamento que você alimenta na sua cabeça em relação a você? Eu sou um fracasso. Eu não consigo. Eu sou muito tímida. Eu não sei conversar com as pessoas. É tudo o não. E do outro lado, você vai converter tudo isso o contrário. Eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa forte. Começa ali, sabe? Sabe aquela criança que existe em você? Aquela criança interna que todo mundo tem? Fecha seus olhos todos os dias. Isso não vai fazer milagre, mas vai te ajudar demais. Fecha os seus olhos e imagina que quando você era criança, foi projetado em você o seguinte: você pode, você é menina, mas você pode. Você vai ser uma mulher forte, uma mulher guerreira, que se respeita, que se admira exatamente como você é. Até aqui agora, você tem feito as coisas direitinho. Você está aqui. Então você pode continuar. Você tem força para isso. Ah, você errou? Errou. Porque todo mundo erra. Você é ser humano. Você tem que se perdoar pelos seus erros e entender que você é humana. É só virar a página e escrever de novo. Você sempre vai ter chance de recomeço para tudo nessa vida. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou desse legado. Para tudo tem um jeito. Só não tem jeito, vocês sabem, né? Então você começa a colocar isso dentro de você. Olha que lindo o que você faz. Você tem qualidades, você tem dons, mas você não é perfeita. Mas não ser perfeita não é um defeito, e sim uma normalidade. Então você está dentro dessa normalidade. Quais são os seus defeitos que dá para você consertar? Vamos pontuar os seus defeitos, vamos consertar esses defeitos. O que você precisa para ser uma profissional realizada, uma profissional de sucesso? Então, são essas coisas que você vai alimentar, os seus pensamentos positivos. Existem pessoas que fazem chacota com isso. Quando vê um vídeo falando que é para ter pensamentos positivos, eu já vi gente fazer chacota, falar, então começa a pensar que você ganhou na Mega Sena. São pessoas idiotas, né? Porque, ó, a frequência do que você pensa interfere demais, sim, senhora, na sua vida. Uma pessoa que pensa pessimista o tempo todo, também não você, aqui ó, gente, eu sou muito realista. Ninguém pensa positivo o tempo todo. Vai ter uma hora ou outra que você vai pensar uma merda. Vai ter uma hora ou outra que não é que você tá pensando pessimista, mas é que você tá enxergando a realidade. Em nenhum momento eu tô falando aqui pra pessoa começar a ficar, ai, vendo só o Jardim do Éden na sua frente. Não, porque a vida não é isso. A vida tem problema, a vida tem porrada, a vida tem choro, a vida tem riso, a vida tem de tudo. Viver é experimentar as emoções de tudo. Boas, ruins, tem tanto, né? Então você começa a alimentar esse tipo de frequência na sua mente. Pessoas com baixa autoestima têm pensamentos pessimistas e muito. Quanto mais a autoestima da pessoa é estremecida, é frágil, quanto mais a pessoa se relaciona mal com ela mesma, né, que essa é a autoestima, mais ela tem pensamentos pessimistas. Mais ela tem pensamentos pessimistas. Então, a gente precisa... eu aprendi a ter controle sobre a minha mente. Tô ali, comecei a ficar pensando besteira demais, que eu sei que realmente é besteira e não uma verdade ruim, porque a gente tem a besteira e tem a verdade ruim.
Para a verdade ruim, a gente dá um jeito. A gente reverte a situação. Você pega aquela verdade, é ruim? É, mas o que eu faço para enfrentar isso aqui? O que eu vou fazer para mudar ou para tentar mudar? Já quando é besteira, o nome já diz, são besteiras. Então a gente tem que reformular a nossa mente o tempo todo, né? Outra coisa também, então cuidar das frequências, tá? Negativas e positivas. Mais uma vez eu vou dizer, não estou falando para você ficar no mundo da lua, não. Você começa a enxergar as realidades, se ela é ruim ou se não. Se ela é boa, ótimo, vamos fazer ficar melhor ainda. E se ela é ruim, vamos enfrentar. Mas se é besteira, se é pensamento destrutivo, pensamento pessimista, vamos dar um jeito de mudar? Vamos pegar um pensamento bom e vamos colocá-lo no lugar. Então vamos alimentar essas frequências, tá? Essas frequências positivas. É como o rádio, gente. Do mesmo jeito. Uma outra coisa também que eu te dou essa dica ela é preciosa e leva ela para sua vida mesmo. Pessoas. Afasta da sua vida pessoas que têm autoestima baixa e que não fazem questão de melhorar. Essas pessoas são um atraso, porque elas se veem mal, elas não gostam de si e acabam por si só destruindo o que eu falo, gente, é contaminando a pessoa que está do lado ali sempre com a mesma doença, com o mesmo vírus, entende? Então, assim, evita aquela pessoa que você sabe que tem hábitos horríveis, que não melhora, uma pessoa que só, por exemplo, sabe aquela pessoa que encosta em você e só sabe reclamar, todos os dias ela tem uma coisa para reclamar, todos os dias você fala que vai fazer uma coisa, não vai dar certo não, fulana, você tá doida, que é isso, que é aquilo, mas é que não sei o quê, ele tá reclamando, tá competindo com você, você conta alguma coisa ruim, a pessoa vem medindo desgraça, porque tem essas pessoas também. Essa pessoa, ela tem a frequência baixa, elas têm a frequência pesada. Tira essas pessoas do seu caminho. Às vezes não vai ter jeito de você cortar essa pessoa totalmente, mas começa a desviar o seu caminho dessas pessoas. Não trazer essas pessoas para muito íntimo da sua vida, do seu negócio, tá? Esses hábitos, você pode ter certeza que você já vai começar a melhorar, se livrando dessas companhias, melhorando a frequência ali da sua mente, da sua aura, da sua alma, tá? Melhorando, estreitando os seus relacionamentos com a sua família, entendeu? A pessoa falou isso de você, falou. É como eu disse, quando você não sabe quem você é, você permite que as pessoas digam quem é você. Então, quando a pessoa ela tem autoestima bacana, é por isso que eu falo, gente, quando você vê uma pessoa revidando demais provocações, você pode ter certeza que a autoestima dessa pessoa não é boa, não. Não é boa, não. Por quê? Porque vem uma necessidade tão grande de justificar o contra-ataque, aquela coisa. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Porque eu sou uma pessoa que eu me relaciono muito bem comigo mesma. Muito bem. Ela se acha. Pode ser. Eu tenho certeza. Eu não me acho, não. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que eu sou, só isso. Eu não me acho, eu tenho certeza de quem eu sou. Então pode vir, que é isso, que é aquilo. Pronto. Mas eu tenho isso não vai mudar em nada em mim. Isso não vai me fazer parar a minha vida. Eu não dou gosto para certas pessoas nem de 10 minutos do meu dia. Eu tento ensinar isso para muita gente e tem gente que não pega. Por quê? Porque eu sei, não pega porque não consegue, porque ainda não tá com a ideia suficiente, é formada sobre si. Aceitar crítica é outra coisa que faz parte de uma pessoa que tem autoestima bacana. A pessoa, quando ela tem uma autoestima bacana, que ela é convencida de quem ela é, ela sabe que ela não sabe tudo. Tem mais isso. Tem mais isso. Eu sei que eu não sei tudo. Então, se aparecer alguém para me dar uma dica, eu vou aceitar essa dica. Já tem gente que não gosta. Por quê? Porque entende que aquela pessoa que está dando uma dica está querendo dizer que você não sabe de nada, que você não sabe fazer bem feito. Você entende? Então, essas pessoas, elas têm problema com a autoestima ainda. Ainda não está formado, não está decidido ainda.
o relacionamento dela com ela mesma. Então, qualquer crítica, qualquer coisa, é lógico que a gente conhece quando a pessoa critica a gente realmente para rebaixar, para, né, para ver se a gente se sente mal, para ver se a gente para e tal. Mas a gente sabe também que essas pessoas são as que não valem a pena. De você parar, deixa eu parar aqui 10 minutos do meu tempo para me responder fulana. Eu não, eu sou o seguinte, vai te catar. Vai pro inferno que eu vou seguir minha vida. Fala o que quiser. Eu sou assim. Então, desculpa, gente, pelas palavras, mas eu sou desse jeito. Eu sempre, assim, a minha mãe, tá aí, ó. A minha mãe, ela sempre pôs na minha cabeça, desde pequenininha, que certas coisas não valiam a pena a gente parar para revidar. Certas coisas, certas pessoas, a gente não podia dar o gosto de parar o que a gente está fazendo para olhar ali, para falar as coisas para a pessoa, entendeu? Por quê? Porque isso aí era provar para a pessoa que aquilo realmente, de alguma forma, mexeu com a gente. E tem gente que não, que eu não tô nem aí, que não sei o quê. Mas quem entende de gente sabe que é exatamente o contrário. Eu mesmo, eu entendo muito de gente. Eu sei, quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu penso, xiii, não mexeu, hein? Imagina se tivesse mexido. Então, vocês entendem? Então, você parar pra você... Ah, porque fulano falou isso de mim, porque... Não, não. Se for algo que for pro seu bem, você entender que foi uma crítica, epa, aquela pessoa ali sabe também, né? Ela sabe de uma coisa que eu não sei. Isso aí, gente, faz parte de uma personalidade que tem uma boa relação consigo mesma. Porque ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe que ela não sabe tudo. Ela sabe que ela não vai ensinar tudo na vida. Vai aparecer alguém. Sempre tem alguém que sabe mais que você. Sempre tem alguém mais habilidoso, mais esperto. Isso é um fato. E aí apareceu uma pessoa que saca de uma coisa que eu não saco. Ela veio me ensinar. Eu vou agradecer e vou pegar a dica. Entendeu? É isso aí. Então, isso faz parte também de uma boa relação interna. Então, para você mudar a sua vida, assim, da água para o vinho, você precisa mudar seus hábitos, mudar até os ambientes que você frequenta, tá? As pessoas que você tem contato, aquela pessoa que só fala dos outros, aquela pessoa que tem frequência baixa, que é uma pessoa que só fala dos outros, só fala dos outros, só fala dos outros, ela tem autoestima baixa também. Porque ela precisa estar falando de outra pessoa. É uma forma que ela se sente bem. Então, essa pessoa ela é problemática, ela tem problema com ela mesma. Então, isso tudo te atrapalha. Não só vender seu crochê, seja o que for que você for fazer profissionalmente, mas nos seus relacionamentos, em todos os aspectos da sua vida. Tá certo? E cuidar de você, fazer o que você gosta, tirar um tempo para você, etc e tal, tá? Então, gente, olha, já quase 2 horas eu aqui falando assim. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Talvez possa ter alguém falar, ai, o que isso tem a ver com crochê? Tudo, tudo. Eu tô falando de autoestima. Autoestima é a relação que você tem com você mesmo, a percepção que você tem de você. Então, se você decide trabalhar, seja com o crochê, ou seja com o que for, você precisa ter uma autoestima bacana. Para que você se posicione, para que você se relacione, para que você venda. E fala que o que eu falei aqui você não sente. Quantas vezes você já olhou para Deus e o mundo e todo mundo é melhor que você, todo mundo sabe mais que você? Lembra do que eu falei no meio do vídeo? Tem gente que aprendeu ontem e vem aqui para ensinar. E acaba ensinando. E tem gente que sabe há muito tempo, sabe muita coisa, mas não tem coragem de compartilhar. Não tem coragem de se posicionar. Por quê? Porque tem medo da rejeição. Por quê? Porque não tem consciência de quanto ela sabe, de quanto ela vale. Lembra que eu disse que tem gente que tem dificuldade até de receber um elogio, de aceitar um elogio? Por quê? Porque na cabeça dela, ela não é digna daquilo.
Então, eu sei muito bem, eu sei. Não precisa de ninguém me falar que eu sei que entre as crocheteiras tem um monte assim. Porque são mulheres. E esse problema de autoestima tá ligado, assim, quase que 100% direto com mulheres. Vocês entenderam? Então, pega isso para sua vida. Aplica isso não só no seu crochê, mas em tudo que você quer fazer. Nos seus relacionamentos, né, com amigos, e enfim. E presta bem atenção quem são seus amigos. Tem gente que tem gente doente por perto. E doente de alma, doente de coração, doente de língua, sabe? Às vezes não tem a carne doente, mas a alma é doente, a cabeça é doente. Então é isso, meninas. Ó, fiquem com Deus. Um ótimo sábado para vocês. Bota em prática tudo que eu tô falando. Bota em prática tudo que eu tô falando. Começa a mudar, melhorar aí, ó, alimentar boas frequências na sua mente, no seu coração. Aceitem críticas, gente. Críticas nem sempre vêm para fazer mal pra gente, não, tá? Eu confesso para vocês que eu levei um certo tempo para aprender isso. Mas hoje eu sei. Hoje eu pego dicas que eu vejo assim que, nossa, bacana mesmo, tal. Ô, Bruno, não faz isso. Ah, nossa, é mesmo. Ah, né? Aí quando é pra mim, eu vejo que é pra me chatear, pra me deixar pra baixo, eu não vejo. Simplesmente isso, gente. Tá? Então é isso aí, meninas. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido o verdadeiro contexto desse vídeo, tá? Eu tenho certeza que se você se mudar, se você aprender a se posicionar diante do espelho, olhando para você, para o seu interior, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar em todos os aspectos, principalmente do lado profissional e com as suas vendas de crochê. Pode ter certeza.